Bom dia! Daqui a um pouco estarei dando um pequeno estudo sobre o tema Um Novo Começo. Um Novo Começo. E eu sou o pastor Frank e eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe. E é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje pela manhã. Hoje nosso estudo será sobre o tema Um Novo Começo. Novo Começo. Então, nesse momento, eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Esdras, capítulo número 1. Esdras, o capítulo número 1, primeiro capítulo, de 1 a 6. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Vamos estar fazendo nosso estudo no livro de Esdras. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 6. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 6. A palavra de Deus diz o seguinte: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Oremos. Deus nosso Pai, nós entramos na Tua santa presença hoje pela manhã e nós Te louvamos por ser um Deus onipresente, que está aqui conosco hoje pela manhã, sempre está conosco. Pai, obrigado por ser um Deus onisciente, que conhece nossas necessidades, que conhece nossos pensamentos. E Pai, obrigado por ser um Deus onipotente, um Deus que és mais do que capaz de suprir, cuidar e ir ao encontro de nossas necessidades hoje pela manhã. Pai, nós te agradecemos pela palavra, a palavra inspirada e a palavra preservada por Teu divino Espírito Santo. E clamamos a Ti hoje pela manhã, que Teu Espírito Santo esteja falando com nossos corações, aplicando a Tua palavra a cada vida, a cada necessidade. Pai, eu peço-Te que eu possa sair de cena, que o professor será o Espírito Santo, que Ele possa falar conosco, que eu possa ser simplesmente um instrumento para cumprir a Tua vontade hoje. Pai, nós pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos hoje estudando o livro de Esdras. Precisamos colocar a situação, né? O autor é Esdras. Quem é Esdras? Esdras é um sacerdote.
alguém que é descendente direto da linha de Arão, ou seja, ele é um sacerdote que seria, no caso, se tivesse o templo, o sumo sacerdote. Então, o homem que também é um escriba, quer dizer isso, uma pessoa que conheceu a palavra de Deus, a lei de Moisés, transcrevia a palavra de Deus. Então, o homem que servia a Deus, mesmo que nós sabemos nesse momento não há templo, certo? Mas também o homem que conhece a palavra de Deus. E precisamos entender a situação na história. A nação de Israel, a nação de Judá, tem passado 70 anos no cativeiro, na Babilônia. E agora recebe o decreto, o convite de Ciro. Pode voltar para o Judá, pode voltar para casa. E ainda ele incentiva eles a construir o templo. Então, nosso tema hoje, o novo começo. Imagina a alegria, o gozo, a animação de depois de passar 70 anos no cativeiro, nós vamos poder ir para casa, vamos poder voltar para a nossa terra. Então, essa situação é animadora, é grande alegria, o povo fica, né? E é um novo começo, porque eles vão voltar depois de tanto tempo no cativeiro. E eu louvo a Deus que nosso Deus é um Deus de novos começos, né? E hoje pela manhã nós temos um novo começo, um novo dia, uma nova semana. E eu espero que Deus possa falar conosco hoje pela manhã através da sua palavra. Só mais um ponto para salientar antes que nós adentramos no estudo. O livro de Esdras cobre um período de aproximadamente 80 anos, né? Então, no livro de Esdras existem duas grandes divisões. Primeiramente, do capítulo 1 a 6, nós temos o primeiro retorno, liderado por um homem chamado Zorobabel. E cerca de 50 mil pessoas, judeus, voltaram nessa primeira vez, esse primeiro retorno. Aí a segunda divisão, que é de 7 a 10, nós temos o segundo retorno, que é liderado por Esdras, no 7 a 10, com cerca de só 2.000 pessoas. E nessa volta, Esdras provoca um reavivamento espiritual. Então, primeiro retorno, Zorobabel, quase 50 mil pessoas. Segundo retorno, 7 a 10, Esdras com 2.000 pessoas. Então, vamos lá. Temas principais, nós temos 3 temas principais nesse livro. Primeiro tema, a importância do culto. A importância do culto. Precisamos lembrar, tem passado 70 anos sem ter um lugar de cultuar a Deus. Nós sabemos, né, mesmo nesse momento que estamos vivendo, que a igreja somos nós podemos viver, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas Deus sempre teve a necessidade de ter um povo em comunidade. Ele quer que nós tenhamos comunhão, que nós incentivamos uns aos outros. Então, esse povo tem sentido a falta da casa de Deus. Aí eu pergunto você tem sentido a falta da casa de Deus? Ou está acomodado, está satisfeito com tudo que está acontecendo? Eu espero que não. Eu espero que nós ansiamos, nós desejamos voltar para a casa do Senhor, de estar junto, em comunhão, incentivando uns aos outros para fazer a vontade e a obra do Senhor. Então eu posso imaginar um anseio, porque eu anseio também de voltar para a casa de Deus, de pregar para o meu povo, de estar junto com o meu rebanho, de estar abraçando, apertando, né, compartilhando comunhão com o meu povo. E eu não posso imaginar a grande alegria que esse povo vai sentir,
nós vamos voltar para casa, nós vamos ter a oportunidade de estar na casa de Deus mais uma vez. Nós sabemos que é o anseio de Deus que nós estamos juntos. E nós podemos estar orando para que isso aconteça. Então, alguns pensamentos sobre isso. Nós temos visto, né? Primeira parte, o convite estilo. Quem quer, pode voltar. Aqueles que não vão, envia ofertas para que a casa do Senhor seja construído. Então, nós vemos a reconstrução, né? Chega junto comigo no capítulo 3. No capítulo 3, e nós vamos ver que eles chegaram lá em Judá, né? E eles começam de construir, certo? Em capítulo 3, versículo de 1 a 4, nós vamos ver a reconstrução do templo. Capítulo 3 de Esdras, capítulo 3, versículo de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se juntou o povo como um só homem. Olha a união que foi provocado da reconstrução do templo. Um só homem em Jerusalém levantou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, o sacerdote, e Zorobabel, filho de seu tio, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Oh, que alegria! Chegaram lá, né? E aí eles vão edificar o altar. Primeiramente, antes de levantar as paredes, o alicerce, qualquer coisa do templo, vão edificar o altar. E nesse altar ofereceram sacrifícios, holocaustos que são consumidos pelo fogo, e aí o cheiro sobe a Deus. E além disso, eles celebraram a festa dos tabernáculos. Agora precisamos lembrar que a festa de Páscoa, dos paisãos, né? Tabernáculos, Pentecostes, são festas judaicos que Moisés tinha, através de Deus, dado para o povo de Israel, para lembrar pontos estratégicos, históricos, nos quais Deus tinha operado maravilhosamente nas suas vidas. E esse festa de tabernáculos fala do tempo que eles chegaram na terra prometida e puderam habitar em casas, porque tinham passado 40 anos no deserto. Então eles voltaram para Judá, para Israel, e lembram: olha, estamos em casa. E celebraram, oh, grande alegria que eles sentem de estar na presença de Deus, oferecendo holocausto, sacrifícios a Deus, né? E celebrar essa festa, porque com certeza foram proibidos de fazer isso lá na Babilônia, e agora podem fazer isto. Então, edificaram o altar, mas não pararam por aí, não. Olha o versículo de 8 a 13, que eles agora vão começar a própria construção do templo. No versículo 8, capítulo 3 de Esdras, E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviviasse a obra da casa do Senhor. Então, levantou Jesua, seus filhos, seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus,
os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então se apresentaram os sacerdotes, já paramentados e com trompetas, e os levitas, filhos de Asaf, com solteiros, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam às vezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo e as vozes se ouviram de muito longe. Então, lançaram o alicerce e eles começaram a celebrar, começaram a louvar, de cantar, de ter cânticos com instrumentos ao Senhor, porque Ele é bom, porque a benignidade de Deus dura para sempre. Mas tem um problema, um contratempo, digo. Algumas dessas pessoas são bem velhos. Eram crianças quando saíram de Judá. E já na idade avançada, eles chegam de ver esse novo templo. Em comparação do templo de Salomão, aquela obra magnífica, recoberta de ouro por dentro e por fora, que brilhava, que era uma obra de arquitetura maravilhosa. Eles olham e dizem, nossa, isso não é nada em comparação, isso é pobrezinho. Eles choraram porque lembraram do primeiro templo que Salomão tinha edificado, e com certeza lembraram o pecado e o castigo de Deus que tinha lhe trazido a esse ponto de construir de novo. Mas os mais novos, eles não conheceram aquela casa e eles estão sobrecarregados, cheios de alegria, porque nós voltamos para casa, nós estamos construindo a casa do Senhor. E a alegria transborda, de forma que seus cânticos ouviram ao longe. Eu imagino um dia, quando nós vamos poder voltar para a casa do Senhor. Eu imagino que nós vamos ser também cheios de alegria, de cantar ao nosso Deus por ter restaurado a capacidade de a gente reunir. E nós, de certa forma, vamos ter também um novo começo como o povo de Judá. Então, lançaram os alicerces, está ótimo, está todo mundo louvando a Deus. E, de repente, nós encontramos agora no capítulo 4. Capítulo 4, versículo de 1 a 6. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tomaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes, deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esdra-Radom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jeshua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá,
e inquietava-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia, e sobre o reinado de Ahasvero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Agora nós temos adversidade. Ouviram esse cântico, este júbilo, e nós podemos esperar que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, servindo ao Senhor, nós vamos enfrentar adversidade, dificuldades. E aí, nós vemos que o povo chega junto, vamos construir com vocês, nós somos com vocês, nós servimos Deus, sim, vamos trabalhar juntos. Mas quem é esse povo? Quem são eles? Vamos voltar agora para 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 e 24. E vamos ver quem são esse povo que fala de Assíria, que tem deixado eles ali, ou trazido eles ali. Vamos ver aqui, 2 Reis capítulo 17, versículo de 23 e 24. Até o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos. E os profetas, assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, Sefavaim, e fez habitar na cidade de Samaria. Em lugar dos filhos de Israel, eles tomaram a Samaria em herança e habitaram na sua cidade. Ou seja, são pessoas que o rei da Síria trouxe e misturou com o povo de Israel, Samaria, né? E casaram e começaram a misturar com essas pessoas. E qual foi o resultado? Versículo 33 a 34, desse mesmo capítulo 17, nós vemos que eles não foram fiéis a Deus. Então, versículo 33 diz o seguinte: e assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, faz segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem faz segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que Deus ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Peraí, pastor. Ele diz, versículo 33, que temiam ao Senhor, e aqui estão dizendo que não temiam ao Senhor. Ou seja, essas pessoas que estão chegando junto para construir, para trabalhar junto, disseram: nós sempre servimos a Deus. Nós temos um anseio, um desejo de cultuar o mesmo Deus. Mas a gente vê aqui que ele estava servindo a Deus e outros deuses. A palavra de Deus diz o seguinte em Mateus: não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir dois deuses, não podemos servir três. Servimos um Deus, o Deus verdadeiro. Senão ele, não estamos servindo a Deus. Então, esse povo que quer ajudar, ele não tem a intenção de ajudar. O que eles querem é trazer problemas, querem criar conflito, querem fazer com que o povo fique desanimado. Olha, voltando agora para Esdras capítulo 4, nós vemos que isso foi sua intenção. Chega junto para ver o que está acontecendo, para provocar problemas. Então, veja o versículo 4. Voltando, Esdras capítulo 4, agora, versículo 4, a palavra de Deus disse: todavia o povo da terra debilitava, ou seja, enfraquecia as mãos, inquietaram, fizeram eles com medo. Esse é um povo que serve a Deus, que quer criar problemas, que o povo fica com medo,
quer enfraquecer a obra do Senhor, esse povo não quer fazer a mesma coisa. Parece conversa bonita, mas se eles tivessem o desejo de construir a casa do Senhor, tinha feito isso antes que o povo de Judá tinha chegado junto. Não tinha feito nada, mas agora querem criar problemas, querem enfraquecer, querem amedrontar. Olha o versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros, eles pagaram pessoas para fazer eles cessar a obra. E o versículo 6, escreveram uma acusação. Eles mentem sobre eles, diz que estão criando rebelião, que se construir o templo vai criar problemas, e o povo está nada a isso. Só querem cultuar a Deus. Mas os samaritanos, que esses são, que a gente vê no Novo Testamento, um povo misturado com pessoas que estão servindo aos ídolos, participando da idolatria, eles só querem criar problemas com o povo de Judá. Então não estão querendo ajudar, estão querendo criar problemas, estão querendo fazer com que eles parem de construir a casa do Senhor. Então veja o resultado no versículo 23 a 24. Qual foi o resultado? Escreveram uma acusação, mentiram sobre eles. Olha o resultado do versículo 23 a 24. Então, depois da cópia da carta do rei Artaxerxes, se leu perante Reuim e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente, foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a forte de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então nós vemos, eles não estavam interessados em construir junto. Se fosse, não teria enfraquecido, não teria tentado amedrontar, não teria escrito essa carta para fazer a obra cessar. E não ia fazer nada disso. Então a gente percebe que eles chegaram com uma mentira. Não estava interessado em fazer a obra de Deus, estava interessado em parar a obra de Deus. A pergunta que a gente precisa responder hoje é a seguinte: o que faz a gente parar de servir a Deus? Estamos ainda lendo a Bíblia em casa, mesmo que não estamos indo para a igreja? Estamos ainda orando, mesmo que não estamos tendo, propriamente dito, um culto de oração na igreja? Estamos ainda orando e procurando a oportunidade de evangelizar pessoas, mesmo que seja pela mídia social ou pela ida e volta dos mercados? Estamos ainda procurando como fazer a obra de Deus, mesmo nesse momento difícil? Ou será que nós estamos parados? A adversidade revela quem nós somos. Então, foi parado. A obra foi parada 14 anos. Nossa! 14 anos. É um tempo, hein? A adversidade fez que eles parassem completamente e não levantaram mais. Até Deus levantou 2 homens. Agora vai comigo, capítulo 5, versículo de 1 a 2. Capítulo 5, versículo 1 e 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então, quando a gente chegar lá, no final deste estudo no Velho Testamento, a gente estuda Ageu e Zacarias, nós vamos encaixar justamente nesse período da história, que Deus levantou 2 homens e disse: chega, o povo de Deus está parado, tem que levantar, tem que retomar a obra do Senhor. Então Deus levantou os 2 homens que comecem a profetizar, de falar para as pessoas: volte a servir a Deus, volte a retomar a obra do Senhor, tem que terminar.
A construção do templo não pode ficar assim. Então, que foi o resultado? Versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Seteu, e Jesua, filho de Zosadaque, os dois líderes, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, começaram de novo. Vamos prosseguir. Nós sabemos que tem mais adversidade, mas eles continuam trabalhando. E no versículo 14 e 15, vemos coisas maravilhosas. Em capítulo 6, agora capítulo 6, versículo 14 e 15, olha o que vai acontecer. Olha que grande coisa, que coisa maravilhosa. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado dos Deus de Israel, e que conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia, e acabou-se esta casa, louvado seja Deus, no dia terço do mês de Adar, que é o 6º ano do reinado do rei Dário. Terminaram. Olha que coisa. Depois de adversidade, depois de estar parado 14 anos, eles acabaram com a obra. Louvado seja Deus. Que Deus levantou esses dois homens, incentivou eles, e eles vão trabalhando juntos, e a obra do templo, a reconstrução, terminam. E agora, o que vão fazer? Versículo 16. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Se foi grande alegria de lançar os alicerces, foi maior ainda de ver a casa terminada, a reconstrução finalizada, e consagraram. Isso quer dizer o quê? Separaram aquela casa para o serviço do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos também consagrar nossas vidas ao serviço do Senhor. Talvez hoje você tenha parado de servir a Deus. Talvez tenha parado de fazer a vontade de Deus. Hoje pode ser um novo começo. Hoje você pode reconciliar-se com Deus. Você pode consagrar completamente por inteiro a sua vida ao Senhor e sentir a alegria do Senhor. Então, veja que não somente tem um término e a celebração, a alegria, a consagração, tem a celebração também da Páscoa, versículo 21 a 22. E assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei de Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Aí nós encerramos essa primeira divisão. Chegaram, construíram um altar, lançaram os alicerces, passaram por adversidade, mas acabaram terminando a casa do Senhor, celebraram 2 festas judaicas, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e também os pães asmos. Na realidade são 3, festas. Então, nós vemos o povo instalado, tendo a casa de Deus e tendo onde de novo cultuar ao Senhor. Então, nós temos entendido a importância do culto. Número 2, o segundo tema, a importância da oração. A importância de oração. Agora vemos 3 orações nesse livro, aliás. 3, em só 10 capítulos. Então Deus está enfatizando a importância da oração. Então o povo tem voltado, tem a casa de Deus, mas não devem desprezar a comunhão, o andar com Deus, a oração. E vemos essas 3 orações. Primeiramente,
o homem chamado Esdras, ele faz uma oração no capítulo 7. No capítulo 7, versículo 27 a 28. Esdras capítulo 7, versículo de 27 a 28. E ele faz aqui uma oração para agradecer pelo mover de Deus no coração do rei gentil para embelezar o templo. Aqui, bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que está no coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. E assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentro de Israel alguns chefes para subirem comigo. O que está acontecendo? O rei Dário tem falado com estes para ele levar uma oferta, mas não é qualquer oferta, é ouro, é prato, é muita coisa que ele vai levar para embelezar, para ornar o templo. Ou seja, Deus moveu no coração do rei gentil para cuidar da sua casa, e nisso Esdras encurva a cabeça e ele bota o joelho no chão e ele agradece a Deus por Deus em seu imenso poder estar trabalhando no coração até do homem que não estava querendo servir a Deus, não conheceu a Deus, mas Deus moveu seu coração para ele cuidar da obra do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele vire como rios de água como ele bem quiser. Deus pode fazer o que ele quer na vida de quem ele quiser. Ou seja, nós não devemos parar de orar para pessoas aceitarem Cristo, para Deus trabalhar e transformar a vida das pessoas, porque ele é um Deus todo-poderoso e ele responde às orações. Então, segunda oração, nós vemos aqui no capítulo 8, versículo 21 a 23, agora é uma oração de proteção, porque ele tem esse ouro, tem essas coisas preciosas, mas ele não vai pedir proteção, porque se ele pedir proteção desse rei gentil, o rei gentil vai dizer, cadê seu Deus? Você diz que Deus é grande, é poderoso, e cadê ele? Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai orar, e ele vai orar muito. Olha aqui, capítulo 8, versículo 21 a 23. Capítulo 1, versículo de 21, capítulo 8, versículo 21 a 23. Então pregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedimos caminho direto para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defender do inimigo no caminho, por quanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e sua ira sobre todos os que o deixem. Está vendo? Ele tinha falado, a mão de Deus está conosco, Deus vai nos proteger. Então, o que foi que ele fez? Ele foi e orou, jejuou, orou e... Olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, Deus respondeu a oração. Ele clamou a Deus, pediu proteção. Nós sabemos no resto do capítulo que eles chegaram são e salvo na cidade de Jerusalém com tudo intacto. E nós vemos mais uma vez a resposta de Deus à oração. Agora, então, esse chega com essas ofertas, ele começa a trabalhar, começa a pregar a palavra de Deus, e de repentemente ele vê que tem um problema. O povo tem a casa de Deus, tem a palavra de Deus, mas ele, como alguém que conhece e quer obedecer a palavra de Deus, percebe logo como líder espiritual, colocado naquele lugar, que tem um problema sério. O povo tem desobedecido a palavra de Deus, até os homens sacerdotes, os levitas, que seriam os líderes espirituais, têm desobedecido, têm casado com pessoas que não eram do povo de Deus. E agora?
Agora nós vemos a terceira oração. E essa oração não é tão alegre, não. É uma oração de arrependimento pelo pecado do povo de Israel. Agora olhe comigo no capítulo 9, versículos 5 e 6. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, eu estou confuso, envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. E ele vai orando, pedindo perdão. Há um pedido de arrependimento. Deus, nós temos pecado, nós não temos obedecido a tua palavra, a gente está sobrecarregado de pecado. Pai, perdoa nossos pecados. E ele está sobrecarregado com tristeza. O coração está partido porque o povo tem pecado e precisa arrepender, precisa deixar o pecado. Olha o final da oração, no versículo número 13 até o versículo 1 ao capítulo 10. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas mãos, obras, e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvastes que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu, assim como nós, até de nós tudo nos consumires, até que não ficasses resto, nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, nosso deleito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Versículo 1, capítulo 10. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntasse a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Se houve um novo começo, quando o povo voltou para Judá e reconstruir um templo, aqui é mais um novo começo. O povo tem caído no pecado. E Esdras disse: poxa vida, Deus, o Senhor tem nos preservado um remanescente pequeno. Mesmo que nós pecamos na antiguidade, naquelas histórias, aqueles reis iníquos que fizeram idolatria, não obedeceram tua palavra, e o Senhor tem nos dado o privilégio de voltar, não fomos destruídos. O Senhor tem sido bondoso conosco, e mesmo assim nós voltamos de quebrar a tua palavra. E ele ora pedindo perdão, e o povo chega junto, orando e chorando e clamando que Deus perdoe os seus pecados. Ou seja, temos um segundo novo começo, porque agora o povo vai colocar não somente a casa de Deus em ordem, o povo vai colocar a sua vida espiritual em ordem. Esse livro, o pequeno que seja, só 10 capítulos, esse tema de oração é forte. Porque nós vemos o agradecimento por tudo que Deus tem feito, mas a pergunta que nós respondemos hoje pela manhã: será que nós precisamos ter um novo começo também, de reconciliar-nos, de tirar o pecado das nossas vidas, de arrepender do pecado? Se você está ouvindo a palavra de Deus hoje pela manhã e nunca tem deixado Cristo salvar sua vida, você tem andado em coisas que você sabe que não agrada a Deus, você se sente preso por certos hábitos, certas coisas, e você acha que eu não vou conseguir me livrar, não vou conseguir
ter minha vida transformada, eu quero deixar uma palavra de Deus para você hoje. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando arrependemos, Ele perdoa. E se você está disposto a entregar sua vida a Jesus hoje, Ele é disposto e capaz de transformar sua vida através do poder dEle. Então, vemos o primeiro tema, a importância do culto. Segundo tema, a importância da oração. E o terceiro tema, a importância da palavra. A importância da palavra. Existe nada mais, nada menos do que 10 referências diretas à palavra de Deus neste livro. Ou seja, referência por cada capítulo. Será que Deus está querendo enfatizar alguma coisa? Ele está. A importância da palavra de Deus. Porque o povo caiu no pecado, está casando com pessoas erradas, com nações que estavam envolvidas na idolatria, por falta da palavra de Deus. Aí entra na equação Esdras, o homem conhecedor, o homem que está disposto de trabalhar, de fazer a vontade de Deus, instruir as pessoas, a palavra de Deus. E aí as pessoas em contato com a palavra de Deus, Deus começa a trazer avivamento, revivamento, trazer transformação. O povo começa a voltar de obedecer a palavra de Deus. Então, 10 vezes há uma referência direta à palavra de Deus. Ele usa o termo Esdras, a lei de Moisés e a lei do Senhor. Ou seja, nós precisamos dar importância ao culto, estar separando tempo para adorar a Deus. Nós precisamos separar tempo para orar, para agradecer, para arrepender, para reconciliar, para falar com Deus, pedir que Ele trabalhe na vida de pessoas. Nós precisamos dar importância, não somente ao culto, à oração, mas também à palavra de Deus. É de suma importância para o novo começo. Se você é um novo convertido, precisa a palavra de Deus, precisa a oração, precisa a adoração a Deus, precisa esses 3 elementos, porque depois de a gente sair da escravidão do pecado, nós precisamos, os irmãos, precisamos da comunhão, precisamos da oração, precisamos da comunhão com Deus, e precisamos do alimento espiritual, precisamos do desafio, o ensino da palavra de Deus. Então nós vemos nesse livro pequeno coisas poderosas para as nossas vidas espirituais. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pelo livro de Esdras, pelo homem chamado Esdras, e Pai, pelo fato que o Senhor és misericordioso, que o Senhor, mesmo depois de tantos anos de idolatria, de reis iníquos, a maior parte não destruiu a nação de Israel. Preservou um remanescente deles o privilégio, o poder de poder voltar para Jerusalém, para restaurar ao povo sua terra. Deles também a capacidade de reconstruir o templo, meio no mesmo da adversidade. O Senhor foi bondoso, até trabalhou no coração do rei gentil para enviar ofertas. Foi bondoso levantar Ageu e Zacarias e Esdras. Pai, obrigado pela tua misericórdia, meu Pai. E Pai, que hoje pela manhã o teu Espírito Santo possa aplicar a tua palavra aos nossos corações. Talvez alguém hoje que entendeu que precisa aceitar Cristo, que o Senhor incentiva ele para clamar ao Senhor em arrependimento e fé e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Pai, nós pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado pela sua presença. Como sempre, se tiver perguntas, dúvidas, comentários, pode deixar aqui na caixa embaixo. Como sempre, pode marcar um amigo, alguém que quer compartilhar, fica à vontade, alguém que pode tirar proveito. E não esqueça, hoje à noite, às 19 horas, eu estarei aqui para trazer uma pregação sobre o seguinte assunto: como ser usado por Deus.
como ser usado por Deus. Então, espero você aqui, 19 horas, para juntos nós podemos estudar mais uma vez a palavra do Senhor. Então, ótimo dia para todos, que Deus te abençoe e tchau.